Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou André Afonso Monteiro. Estou aqui mais uma vez juntamente com Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André. Votos de muita paz a todos. E ali na técnica, o Weber. E hoje nós daremos continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e vamos retomar o nosso estudo a partir do subitem Bodas de Caná, número 47. E aqui, né, Alexandre, é interessante que Kardec ele não cita a passagem evangélica, ele não transcreve, diferentemente dos outros itens comentados. Então eu achei por bem nós fazermos aqui a leitura inicial das Bodas de Caná, para depois nós entrarmos diretamente nas explicações nos comentários de Kardec. As Bodas de Caná estão no Evangelho de João, apenas no de João, como frisa Kardec, capítulo 2, versículos 1 a 11. Então vamos a ela. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem. Então aqui, Alexandre, ele está relatado no Evangelho de João. Nós não temos a ideia, né, de que se Jesus, né, já estava ali, se João estava presente ou se ele tomou algum conhecimento, mas ao final diz, né, que seus discípulos creram nele. Pode ser que Jesus já estava ali, já tinha ali arregimentado alguns discípulos para começar a sua jornada. E João, ele testemunha aqui através das suas palavras essa passagem. E foi, digamos assim, o primeiro fenômeno que Jesus, pelo menos de maior impacto, que é retratado nos evangelhos. E não fica também muito claro, porque a gente não sabe qual foi essa mudança que Jesus fez da água para o vinho, ou se ela tomou a cor do vinho, mas o gosto, ela tem o gosto do vinho. Nós não sabemos se ele apenas adicionou esse gosto, e de que maneira isso foi feito, ou se ela foi de alguma maneira ali transformada em vinho. Mas é interessante, né, que a frase diz o seguinte: o encarregado da festa provou da água mudada em vinho. A gente não sabe se isso foi meramente o sabor, ou se foi alterada ali também a composição daquele líquido de água para vinho. Mas isso aqui coloca para nós um outro detalhe também importante, que Jesus diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. Você vê quer dizer,
não era ainda, pelo que Jesus coloca ali, ainda não era o momento dele começar a promover essas maravilhas. Essas maravilhas, né? Para chamar a atenção, verdade. E interessante, porque nós podemos extrair grandes lições dessa passagem que às vezes gera muita polêmica, né? Sim. Por se tratar de transformar água em vinho. Sim, sim. O que nós podemos, que você colocou muito bem, diante da impossibilidade de fazermos afirmativas tais e quais, nós podemos, recorrendo ao bom senso, de cogitar a hipótese de que alguns historiadores levantam de que, na verdade, o que se chama vinho no Evangelho, de ser uma bebida feita com ervas, cuja expressão, né, a palavra vinho também era atribuída a esta bebida, o que nos levaria a uma ideia mais sensata, para não partirmos da crença de que Jesus estivesse ali para chamar a atenção, transformando a água numa bebida alcoólica. Sim. Mas não tendo, aqui estamos colocando apenas uma hipótese, um relato de historiadores, de pesquisadores. Ou se um suco de uva mais concentrado, né? Exatamente. O que importa é que, com certeza, esse melhor ficou para o final, foi os ensinamentos que ele deu ao final da festa. Então existe também uma proposta aí filosófica na interpretação de que este vinho, entre aspas, teria sido, na verdade, os ensinamentos que Jesus apresentou, porque se você está numa festa, né, como foi colocado aí, em tese o dono da festa apresenta o melhor produto, né, e no caso o vinho, a bebida, e no final, quando todos já estão saciados, ele serve de menor qualidade, porque as pessoas já não estão com a mesma percepção. E esse comentário, muito razoavelmente, pode ter se relacionado a isso. Olha, o melhor você guardou para o final, o melhor vinho, entre aspas, que é justamente você está nos embriagando, entre aspas, nos deixando maravilhados com os seus ensinamentos, com aquilo que você está pregando. E o ponto inicial que você colocou, muito importante, Maria, que sabia da sua missão, estava ali de sobreaviso para quando esse momento chegasse. Você vê que naquele momento ela estava não só impactada, como tomou a frente, como disse, bom, eu preciso auxiliá-lo, né? Ele estaria debutando dentro dessa proposta que se seguiria por 3 anos, de chamar a atenção das pessoas através dos fenômenos. E aí ele colocou, né, fez essa ressalva, vamos assim dizer, para sua mãe, como disse, olha, calma, não é o momento, não é chegada a hora, mas de qualquer forma atendeu as pessoas. Como você colocou muito bem, nós temos hoje, a gente vê na televisão às vezes profissionais habilidosos trabalhando alterando moléculas e botam um prato. Sim. Você está visualizando uma coisa e está saboreando, e ele tem um gosto de uma outra, porque se manipulou ali elementos, né? Então, se isso é perfeitamente possível, você alterar o sabor e a textura de determinados elementos, não seria nenhum absurdo imaginar, como você colocou, que Jesus tivesse de alguma forma ter dado as características, ainda que fosse de um vinho, né, da bebida alcoólica. Sim. E fazer todos acreditarem que na verdade estavam consumindo algo e na verdade não era. Sim, é porque na verdade, como você bem colocou, o vinho naquela época ele não tinha adição de álcool, não tinha de teor alcoólico. Ele é óbvio que não existe vinho daquela época que isso possa comprovar. Mas como você falou, os historiadores, segundo as práticas da época, eles diziam que após a colheita as uvas eram pisadas por escravos. E após a fermentação, vinhos diferentes eram produzidos para estratos diferentes da sociedade e adicionavam-lhe ao vinho, naquela ocasião, mel, água, ervas, especiarias, além de pó de mármore, clara de ovo, né? E esses vinhos que eram... Eles ainda tinham até a possibilidade de defumar o vinho, alguns ainda defumavam o vinho com fumaça, né? Expunham o vinho ali a fumaça para defumar. E esses vinhos que eram usados nas celebrações religiosas,
eles eram puros e sem aditivos. Ele era só realmente ali o extrato da uva, né? Eram separados por um período para que a ação do tempo os tornasse mais aprazíveis. E esse vinho puro e levemente envelhecido era o vinho utilizado nas celebrações. Mas você não pode tirar nenhuma... Isso que nós estamos pesquisando até em um site que fala sobre vinhos, né, e que narra essa possibilidade, mas a conclusão é que nós não temos como ter essa certeza, né, nenhuma prova contundente de que era assim. Mas Jesus, como você falou, Jesus não ia fazer algo para embebedar as pessoas. Se a gente vê aqui, o Evangelho diz que eram 6 tachos, né, e cada tacho tinha capacidade para 100 litros. E ele mandou encher os 6. Então, assim, era muita bebida. Foi muita bebida, né? E na sua leitura, você mencionou aí alguns elementos, né? Sim. Que faziam parte dos rituais dos judeus, né? Então, Sim. Ou seja, se essa bebida, que foge às características do vinho que temos nos dias de hoje, era para uma celebração religiosa, também mais uma razão para verificarmos que estamos falando de uma bebida completamente diferente. Que essa bebida tivesse algum teor alcoólico. E, como você falou, algumas pessoas até se utilizam disso para justificar a questão da bebida alcoólica. Não, mas Jesus transformou a água em vinho. Tem uns outros, bebeu vinho com os amigos antes de morrer, com os discípulos. As pessoas colocam isso como se fosse uma forma de tornar a bebida alcoólica algo que tenha sido, digamos homologada por Jesus. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, comigo André Monteiro, o Weber aqui na técnica. Estamos no subtítulo Bodas de Caná, item 47. Então, aqui agora, Alexandre, Kardec ele comenta que este milagre está apenas em o Evangelho de João, é tido como sendo o primeiro feito de Jesus, e Kardec diz que ele deveria estar entre os mais dignos de nota. É preciso que ele tenha causado muito pouca sensação, pois nenhum outro evangelista fala sobre ele. Um fato tão extraordinário haveria de impressionar vivamente os convidados e, sobretudo, o dono da casa, que nem mesmo parece tê-lo percebido. Mas se nós formos analisar, esse é um fato, digamos assim, de repercussão, vamos dizer, científica, material. Mas é um fato que não tem repercussão moral. Qual a repercussão moral de Jesus transformar a água em vinho? Um elemento em outro, né? Salvo a hipótese do comentário do anfitrião se tratar de que o melhor ficou por final ter sido alguns ensinamentos de Jesus, mas o fenômeno em si, feliz na sua colocação. É mais um fenômeno que Jesus produziu, mas nesse contexto com pouca relevância. Pouca relevância do ponto de vista moral e espiritual. Então Kardec continua que, considerado em si mesmo, esse fato, aí ele diz, considerado em si mesmo, esse fato tem pouca importância, comparativamente àqueles que testemunham em verdade as qualidades espirituais de Jesus. Vê que interessante, né? Admitindo-se que as coisas tenham se passado como são narradas, é de se admirar que esse seja o único fenômeno desse gênero que ele tenha produzido. Jesus era de uma natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios somente para suscitar a curiosidade da multidão, o que teria comparado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe granjeariam mais simpatias e lhe trariam mais adeptos que aquelas que podiam passar como resultado de habilidade manual e que nunca atingiriam o sentimento. Se bem que, a rigor, o fato possa se explicar até um certo ponto, conforme os exemplos que o magnetismo nos oferece, por uma ação fluídica que teria trocado as propriedades da água, dando-lhe sabor do vinho. Essa hipótese é pouco provável, uma vez que, nesse caso, a água, tendo apenas o sabor do vinho, conservaria sua cor, o que não deixaria de ser notado. Então, essa de só substituir o sabor, Kardec traz aqui, mas ele diz que essa é pouco provável.
O mais racional é vermos aí uma dessas parábolas tão comuns nos ensinos de Jesus, como as do filho pródigo, a do festim das bodas e tantas outras. Durante a refeição, ele deve ter feito uma alusão ao vinho e à água, de onde tirou um ensinamento. O que justifica esta opinião são as palavras que o mordomo lhe dirige a respeito. Foi o que você falou. Todo homem serve inicialmente o bom vinho, e depois que o beberam muito, serve o inferior. Tu, porém, reservaste o bom vinho até esta hora. Então, o que fica aqui para nós foi a conclusão que você falou. Talvez a única questão moral que pudesse se extrair dali é essa afirmativa do mordomo, porque a gente pode, por analogia, dizer que Jesus, do início ao fim, nos trouxe coisas boas. Isso, você deixa nos trouxe ensinamentos bons. Um excelente gancho, ou seja, de que mesmo num ambiente festivo, descontraído, é importante mantermos o nível da boa conversa, a boa conversação. Sim. E por que não? Sempre há espaço para tratarmos das coisas relevantes da vida, para falarmos das coisas boas, darmos ensinamentos, porque é muito comum, e é da natureza humana, num ambiente de festa, de muita descontração, haver uma certa invigilância e nos deixarmos levar para uma conversa menos edificante e que nos levam muitas das vezes a desqualificar até o próprio evento. Né? Quantas vezes a gente está numa festa de aniversário, de casamento, que a gente se arrumou todo, comprou uma roupa nova, as mulheres foram para o salão de beleza, a gente deixou as crianças mais bonitas do que elas já são, e de repente no ambiente às vezes a gente vê notícias de que houve uma discussão, houve uma briga, em alguns casos até tragédia. Aí se você vai apurar, às vezes aquilo aconteceu por uma coisa tão boba, mas porque nós dispersamos a nossa atenção, começamos já a ter um comportamento, uma conduta que fugiu o equivalente à festa, à festividade. E aqui Jesus pode ter nos deixado essa lição seguinte: olha, do início ao fim ele estava lá presente e até o final, né? Por isso aí me retrato, não o anfitrião, mas o mordomo, diz: olha, geralmente a gente bota coisa boa no início, que pro final o pessoal bebe qualquer coisa que já está saciado. Mas aqui o melhor veio pro final. Ou seja, naquele ambiente descontraído de casamento e, principalmente, o que você colocou no início, justamente por ser um fenômeno que não traria tanta lição sobre o aspecto moral, é possível que ele tenha feito essa observação à mãe, a Maria. Olha, não vou chegar da hora, quer dizer, naquele momento, né, haveria muito pouco para ele equalizar fenômeno e ensinamento, mas mesmo assim, ao que me parece, no final da festa, ele logrou esse manter uma palestra, o que me parece que foi o que consolidou, justificou pelo menos João ter deixado isso registrado. Aí você vê que ali, o que a gente tem que imaginar Jesus, ele do ano 1 da sua vida ao ano 30, a gente não tem muita informação. Existe um livro do Wesley Caldeira, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira também, intitulado Da Manjedoura a Emaús. E nesse livro, o autor, Wesley Caldeira, ele traz desde fatos históricos, informações, pesquisas relacionadas à vida de Jesus do ano 1 ao 30. Tanto que o nome é Da Manjedoura a Emaús, e que encerra com aquela materialização dele naquela viagem a Emaús, na estrada para Emaús, em que ele surpreende aqueles 2 discípulos que ele vai viajando. Então ele vai trazendo fatos históricos, pesquisas que possam estar associadas a Jesus, a questão dos censos. Ele fala sobre, inclusive, um pouco sobre os discípulos. Então ele traz alguma coisa ali, não é nada mediúnico, é baseado em pesquisas e dados históricos e fatos históricos sobre o que Jesus fez do ano 1 até o ano 30, do que se pôde descobrir, né? E a gente tem que entender o seguinte: Jesus, ele não poderia perder tempo. Ele não veio aqui para perder tempo, ele não veio aqui para trazer curiosidades, ele veio com um projeto.
o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que essa comunidade de espíritos eleitos, dos espíritos puros, dos espíritos cristos, se reuniram 2 vezes sobre os destinos da Terra. Um no momento da sua criação e o segundo quando eles decidiram sobre a vinda de Jesus à Terra. A encarnação de Jesus aqui. Então Jesus, ele não veio aqui para quê, né? Para transformar água em vinho? Não é isso. Então ele mesmo coloca isso, de alguma coisa a gente vai extrair desse ensinamento. Talvez essa colocação seja realmente a que pode nos dar algo. Mas a gente tem que ter essa percepção. Perfeito. Jesus é um espírito puro, ele está milhares, anos-luz à nossa frente. E ele não ia se deixar envolver por essas ilusões materiais. É óbvio que ele, estando ali, ele propõe algo que de alguma maneira ainda ia nos dar esse ensinamento, para que aquilo ali não passasse como se fosse algo pueril, né, Alexandre? Exato. Ser apenas um registro que Jesus participou de uma festa, de uma celebração no mundo, ainda que algo notável como a celebração de um casamento. Entretanto, os pontos destacados por você, o que você nos propõe a reflexão, são muito interessantes. Ou seja, primeiro, a de que ele próprio fez a observação de que não era chegado o momento para que ele estivesse se lançando a essas práticas, né? Embora a tenha feito. A possibilidade dele ter contribuído com a festividade, transformando-a não só num jantar onde havia a comida, a bebida, a dança, uma festa, mas no momento em que as pessoas pudessem também aprender, ter uma conversação edificante e, acima de tudo, passar exatamente essa mensagem que você colocou, nos convidar a essa reflexão, né, da importância dele entre nós e o porquê, se há uma lógica de cogitarmos a presença de Jesus em algum lugar, em algum momento, que não tivesse alguma utilidade. Como foi dito aqui pelo próprio Kardec, essa passagem ela não teve tantos registros. Entretanto, aquilo que a nossa inteligência, a nossa capacidade de refletir, nos convidar a apurar alguma coisa de bom, é interessante, porque certamente vindo de Jesus, somente coisas boas em função do que você acabou de dizer. Com certeza, algo de bom tem, porque isso não seria registrado nos evangelhos se não tivesse um fim útil para nós. Mas é muito importante também, Alexandre, a gente ter essa certeza de que, com certeza, né, ter essa certeza de que provavelmente a gente pode colocar isso dessa maneira: Jesus não fazia nenhuma apologia ao uso de bebida alcoólica pelo fato. Seria uma insensatez. Seria uma insensatez da mesma forma que, se por alguma razão em que pese, quando eu digo nós, a humanidade, para não parecer que estamos apontando e fazendo críticas, se ainda no mundo fazemos uso de um aperitivo, alguma coisa, é algo que com o tempo a criatura humana há de superar, mas não tem nenhuma lógica, como você colocou, justificar a afinidade com uma suposta prática de Jesus. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao final de mais um programa, que a gente possa ter aí uma noite de muita paz, de muita harmonia. Sigam ouvindo a nossa programação e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Luz na Penumbra. Muita paz. Vossa muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós estamos iniciando mais um encontro sobre o estudo de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos, como você sabe, estudamos juntos esta obra e estamos na segunda parte, porque na primeira o nosso querido codificador Allan Kardec tratou dos pontos, dos itens, dos temas próprios da área da teologia. E nesta segunda parte, que já iniciamos, porque estamos no capítulo 4, nós estudamos os espíritos sofredores, assim catalogados pelo nosso querido Allan Kardec, à luz daqueles itens, daquelas informações que estão contidas no item 100. Não é propriamente uma pergunta, em O Livro dos Espíritos. E nós então estamos estudando, já iniciamos, mas hoje estudamos o caso de mais um espírito por ele classificado como um espírito sofredor. Todos nós sabemos, porque já vivemos isso, porque mais cedo ou mais tarde, nós já vivemos uma experiência comum a todos nós. Arrependermos-nos de alguma coisa que fizemos, dissemos, escolhemos e até pensamos. E, consequentemente, nós experimentamos o arrependimento. Isso porque já somos capazes de identificar um ato, palavras, ações, pensamentos, em desacordo com a lei de Deus, com o Evangelho. E então nós temos esse mecanismo, às vezes é só uma sensação, é uma experiência muito desagradável que nós experimentamos porque estamos arrependidos daquilo que dissemos, daquilo que fizemos. Então nós sabemos que esta é uma experiência que não é lá muito agradável para todos nós. O arrependimento é assim uma coisa comum a todos nós. Nós conhecemos o que acontece conosco e que Kardec, que não deixou nada escapar acerca das nossas dificuldades, ele também perguntou sobre isso. Pergunta 994 em O Livro dos Espíritos. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? E os espíritos orientadores da humanidade responderam: sempre as reconhece, e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Nós vamos guardar todas essas informações, naturalmente, mas com um destaque, porque nós voltaremos a esta frase, a esta consideração, quando nós estivermos falando do espírito que hoje vamos estudar. Para esclarecer esses espíritos perversos, no sentido de que não seguiram a lei de Deus sob vários aspectos, não apenas da prática do crime propriamente dito. Então, para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos. Vamos guardar esta observação e esta informação importantíssima sobre o arrependimento daquele que é o perverso, o afastado da lei de Deus. E qual é a orientação que nos dão os espíritos, que nos dá a doutrina espírita a respeito da origem do arrependimento? Pode ser o conhecimento do erro ou a consciência do erro. Isso gera arrependimento. Ou então, pelo sofrimento, o espírito se arrepende. Na verdade,
essa situação do arrependimento vindo pelo sofrimento é inútil, porque aí a criatura não está se arrependendo porque violentou a lei de Deus. Está apenas sendo, digamos assim, comodista, porque não está querendo sofrer. Por isso, esse tipo de arrependimento vindo apenas por causa do sofrimento, como causa, é inútil, porque não é pesar pela prática do mal. Se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria em voltar à prática do mal, porque cessou apenas uma consequência, ele não foi até a causa. E nós sabemos, pela doutrina espírita, que nós temos que ir justamente à causa de todos os males para extirparmos a causa do mal. Então, nós vemos aqui em o Céu e o Inferno e a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, a informação do Espírito cujo depoimento nós estamos estudando ou comentamos hoje. Esse Espírito experimentou o arrependimento. É, portanto, interessante nós fazermos o exercício para avaliarmos qual a origem do seu arrependimento. Isto porque, nesse quadro de dificuldade no estabelecimento do arrependimento, nós também precisamos levantar a questão de quando e onde acontece, se dá o estado de arrependimento. É no plano corporal? É no plano espiritual? Quando é que isso se dá? Kardec perguntou sobre isso naturalmente. É a pergunta 990 em O Livro dos Espíritos, quando o nosso querido codificador Allan Kardec indagou dos espíritos orientadores da humanidade. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade. No estado espiritual é que se dá o arrependimento, mas também pode ocorrer no estado corporal. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. É aí que se dá, ou é nesse momento que se dá, quando nós descobrimos a distância, a distinção entre o bem e o mal. Isto porque, naturalmente, estamos sabendo que nós estamos diante destas questões importantes e que nós vivemos. Por isso é muito bom, neste exato momento, a propósito deste estudo, nós fazemos esta pergunta a nós mesmos. Será que nós estamos lidando bem com as nossas opções, com os nossos erros, e se nós já distinguimos o bem e o mal nesses nossos atos, pensamentos e ações, e como é que nós estamos lidando com isso? Portanto, aqui na pergunta e na resposta 990 de O Livro dos Espíritos, quando, onde, como se dá, em ambos os estados, corporal e espiritual, e é a consciência, o conhecimento ou a mágoa de haver ofendido a Deus, e mais o desejo ardente de uma reparação. Isto está na pergunta 991, que é a pergunta subsequente. Kardec pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Portanto, ele próprio, o espírito, deseja corrigir-se a propósito destas questões. Então, nesse momento, nós vamos trabalhando a nós mesmos na medida em que vamos adentrando o quadro do espírito que nós estamos aqui comentando na sua trajetória, que é o espírito Lisbeth.
Quem é o espírito Lisbeth que se arrependeu? O espírito Lisbeth deu uma comunicação em Bordeaux no dia 13 de fevereiro de 1862. E nós aqui continuamos o estudo desta obra no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui juntos estudando agora o espírito Lisbeth, porque já vamos ver como o arrependimento se dá, e nós já vimos que nem sempre o arrependimento acarreta a imediata libertação do espírito. No entanto, predispõe o espírito à própria libertação, para a libertação, mas tem que provar sinceramente a firmeza da sua resolução. Em Bordeaux, no dia 13 de fevereiro de 1862, o espírito Lisbeth, em Bordeaux, solicitou uma inscrição. Ele se apresentou lá à mesa mediúnica em Bordeaux e inscreveu-se com o nome de Lisbeth. Assim é que Kardec apresenta o espírito. A primeira pergunta: quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? E o espírito respondeu: sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que amargo. Ouvindo assim essa resposta, nós vamos ver que é um espírito que já avançou no conhecimento e na compreensão da lei de Deus através do Evangelho de Jesus. Então, essa resposta nos informa sobre o nível, àquela época em que estava o espírito vivendo. E qual será a origem do seu arrependimento? O consciente estado a respeito do erro, ou seja, o conhecimento e a consciência do erro, pelo sofrimento, o conhecimento de que ofendeu a Deus. Essa é uma questão bastante importante, porque trata da causa que nós precisamos combater para nos livrarmos do sofrimento e seguirmos a nossa trilha evolutiva. Então, a mesa mediúnica observa-se, o dirigente da reunião observa a Lisbeth, diz: pareceis sentir as faltas, as falhas decorrentes de contrário procedimento, ou seja, isso que ela está dizendo, que sofre muito, mas ela está dizendo aqui que geralmente, então, ela se conduziu contrariamente a isto tudo. O arrependimento deverá dar-vos alívio? Qual será, então, o procedimento dele, contrário aos conselhos que ofereceu no início da comunicação? É isto que nós estamos aqui analisando. Porque o espírito Lisbeth, então, dá pormenores de sua encarnação anterior. E, na verdade, embora vacile nesta resposta, e também em outras respostas, o espírito Lisbeth responde: quem foi então e o que fez o espírito Lisbeth em encarnação anterior? E Lisbeth diz que teve uma vida confortável na encarnação anterior. E diz que estava encarnada 150 anos antes, na Prússia. Nós sabemos que a Prússia na verdade, foi uma poderosa nação europeia que dominou boa parte do centro do continente europeu, naturalmente, no século XIX. Suas raízes, porém, vêm da Idade Média, quando o país era habitado por caçadores e criadores de gado. Portanto, estando lá, porque ele deu a informação à mesa mediúnica,
em 1862. Portanto, então, esse espírito viveu exatamente no século XVIII. E então, esse local, a Prússia, era uma poderosa nação europeia que dominou boa parte do centro da Europa no século XIX. Portanto, foi nessa época de pujança que Lisbeth viveu. E naturalmente, esse reinado todo poderoso foi dissolvido em 1918. Claro que já não era mais a época de Lisbeth, e durante a Revolução Alemã de 1918 e 1919, Primeira Guerra Mundial, que marcou, então, o final dessa guerra. E em 1932, agora estamos só trazendo aqui historicamente a configuração desse Estado, o Estado sucessor foi a República de Weimar. E aí, nesse caso, já tinha perdido quase toda a importância jurídica e política que a Prússia havia conquistado. Importante nós sabermos que a época da encarnação de Lisbeth, ela estava na Prússia poderosa. Atualmente, que país hoje representa territorialmente a Prússia? A Estônia, a Letônia, a Lituânia e parte da Polônia. Então, ela disse que estava encarnada 150 anos antes na Prússia e que teve, naquela ocasião, naquela encarnação, um nascimento de elevada condição. Ela disse que possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Riqueza, era rica, mas tornou-se egoísta. Beleza, era bela, mas tornou-se vaidosa, insensível e hipócrita. Ela mesma está dizendo isso de si mesma, um exercício de autoavaliação, pelo que nós já vemos um progresso do espírito. Nobreza, ela também tinha nobreza. Nobre, ela declarou que era ambiciosa. Poder, ela disse que era poderosa, mas oprimia, dominava os que se lhe submetiam, os que estavam abaixo dela, e perseguia os que não se submetiam a ela. Então ela diz: calquei, esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Portanto, isso aqui quer dizer que ela calcou sob o poderio, ela diria sob meu poderio, os que se me não rolavam aos pés, e oprimia ainda mais os que sob eles se colocavam, esquecida desta situação de que também a cólera do Senhor esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. Então, será que um período de 150 anos, um século e meio, isso não foi suficiente para o espírito Lisbeth fazer progresso? Ela declara que não fez nenhum progresso, mas essa é uma questão que nós precisamos avaliar com mais cuidado. Ela está sendo, nesse exercício de autoconhecimento, ela está sendo bem rigorosa consigo mesma, mas ainda há pouco nós já vimos que o simples fato de ela declarar que tinha se tornado egoísta, vaidosa, insensível, hipócrita, ambiciosa, opressora dos que estavam abaixo dela, isso já é um progresso, porque nós sabemos o quanto nos é difícil revelarmos abertamente os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E é então, nesse contexto, que nós vamos aqui avaliando a situação, o quadro do espírito Lisbeth, que ela declara que não fez nenhum progresso. Então, por quê? A matéria revolta-se sempre, ela diz. E no caso dela, a matéria revoltava-se sempre. Então, ela também disse diretamente para o seu dialogador à mesa mediúnica: tu não podes avaliar a influência que a matéria ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo.
Então, é neste contexto que nós vemos e somos convidados a meditar sobre o conceito de progresso, o estado de progresso e o fluxo da nossa construção do progresso que fazemos como espírito imortal. Nós continuamos este estudo rico para nossa autoapreciação, autoavaliação e estudo da doutrina espírita. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.